A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E hoje nós vamos falar como Jesus pensa ao nosso respeito. Como Jesus agiria nessa situação que você está passando. Qual é a vontade do Pai para com as nossas vidas? E como conhecer a Jesus de uma forma sobrenatural. São muitas perguntas, mas eu tenho certeza que hoje você sairá daqui com estas respostas. Quem sabe até agora você tem passado por alguns momentos difíceis e você não está sabendo lidar com essa situação. Você não está sabendo ser direcionado nesta situação. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te dará a resposta. Amém? Lá em Mateus 16, Mateus 16, 13, nós vamos ler. Fala assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrompeu os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros dizem que ele é o profeta. Disse-lhe ele, e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, dizendo-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Essa passagem é muito linda, porque fala que eles falam, né, quem era Jesus naquela época. E muitos diziam que Jesus, né, era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias. Outros diziam que era Jeremias. Outros falavam que Jesus era profeta. E Pedro teve a revelação, através de Deus, que ele era o Cristo, o Messias. Ele é o Salvador das nossas vidas. E aonde que eu quero chegar com essa mensagem? Quero dizer para você que eu não sei como você vê Jesus na sua vida. Muitos o conhecem como Jesus que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas e que nos trouxe a salvação. Outros conhecem Jesus, o Jesus que pode fazer milagres, o Jesus que pode fazer grandes coisas. Mas hoje eu quero te dizer, quem é Jesus para a tua vida? Quero te perguntar, quem é Jesus na tua vida? Quem ele é na sua vida? Como é o teu relacionamento com Jesus? E através destas perguntas que eu fiz lá no início, você vai obter a resposta para a saída e para a solução dos teus problemas. Você vai obter as respostas de como Deus ele te vê. Como que Pedro teve esta revelação? Pedro teve essa revelação porque ele estava perto de Jesus. Ele se achegou a Jesus, então através de Deus, ele trouxe a revelação. Deus trouxe a revelação a ele para dizer quem ele era. Para dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde muitos diziam que ele era simplesmente um profeta, uma pessoa qualquer. Mas ele teve a revelação de que ele não era uma pessoa qualquer. Mas ele era o nosso Salvador. Ele era o Cristo, o Deus vivo. Amém? Que andou aqui na terra, que esteve aqui na terra e se faz presente hoje em nossas vidas. Amém? E eu quero dizer para você que quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais mergulhados na presença do Senhor nós estivermos, quanto mais mergulhados
tentando conhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Ele não é um Jesus que morreu lá na cruz do Calvário e ele está lá ainda morto, ou ele está sacrificado, ou ele está lá no céu e ele não ouve as nossas orações, ou ele não quer se fazer presente nas nossas vidas. Não, bem pelo contrário. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais perto da presença de Jesus Cristo nós estivermos, mergulhados em oração, em leitura da palavra, em jejum, o Senhor, ele começa a se revelar a nós. Cristo começa a se revelar na nossa vida, começa a manifestar na nossa vida. E nós começamos a ter intimidade e a conhecer quem verdadeiramente Ele é. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, por isso que eu bato tanto em ler a palavra do Senhor, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê realmente quem Cristo foi, quem Ele era, como Ele agia, como Ele pensava. Você conhece o Jesus que você serve? Você conhece o Jesus que você aceitou como único e suficiente Salvador na tua vida? Ou você só ouviu falar dele? Você já teve experiências com esse Jesus? Você já teve sonhos, você já teve revelação, você já sentiu Ele em você? Você já se arrepiou alguma vez de sentir a presença dEle, a glória dEle, a presença dEle? Você já sentiu isso? Se você não sentiu, eu quero te dizer que sim, Ele se faz presente aqui no nosso meio, Ele se faz presente aí na tua casa, Ele se faz presente no teu trabalho, Ele se faz presente aí nesse ônibus que você se desloca para o trabalho. Ele se faz presente aí no teu carro, aonde você está viajando. Ele se faz presente em todas as áreas da nossa vida e aonde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Se nós falarmos para Ele, ei, vem, Paizinho amado, e começa a andar comigo e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador e entregarmos a nossa vida a Ele e nos relacionarmos com Ele. Sim, relacionarmos com Ele. Começarmos a falar com Ele, começarmos a expor para Ele os nossos sentimentos, expor para Ele as nossas vontades, os nossos desejos. Ele vem e Ele fala conosco sim. E como eu já trouxe aqui no canal de várias formas, não tente colocar Jesus dentro de uma caixinha e dizer que Ele só age assim, Ele só fala assim, Ele só faz assim. Você não conhece Ele para falar isso. Ele fala do jeito que Ele quer falar. Ele usa quem Ele quiser usar. E Ele se relaciona conosco. O maior desejo de Jesus é relacionamento, é ter relacionamento comigo e contigo. Ele nos mostrou nas Escrituras, aonde Ele saía a campo, aonde Ele se relacionava com os 12 discípulos, mas aonde Ele estava no meio da multidão. Ele tem o desejo de se relacionar comigo e contigo. E muitas vezes nós passamos o dia a dia da nossa vida, nós passamos momentos da nossa vida em meio a correrias e deixamos de ter esse relacionamento, esse tempo de intimidade, esse tempo de conhecer a Ele através das Escrituras Sagradas, esse tempo de jejum para que nós matamos a nossa carne, mas deixamos Ele ministrar nas nossas vidas. Quando nós fizemos jejum, nós matamos a nossa carne e deixamos que o Espírito Santo sobressaia nas nossas vidas. Nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz dEle. Nós ficamos mais sensíveis para discernir quando Ele está falando. E sim, Ele fala. Ele fala de várias formas. Ele pode falar contigo através de um sonho. Ele pode falar contigo, não vou dizer que todos os sonhos Ele fala, porque tem sonhos e sonhos. Sonhos, vou trazer isso bem claro aqui para você não pensar teve um sonho qualquer lá e achar, né, que foi Deus que te deu aquele sonho. Não. Quando é um sonho de Deus, algo fica marcado em você. Aquele sonho pode passar anos e anos e anos e anos e você nunca esquecer ele. Aqueles sonhos com detalhes, aquele sonho que tem começo, meio e fim. Aquele sonho que você sente no teu espírito.
que mudou algo. Este sonho é um sonho de Deus. Mas tem sonhos que nós deitamos, comemos muito, enfim, e às vezes estamos pensando algo e nós sonhamos. E esse sonho às vezes não é sonho de Deus. Porque é um sonho corriqueiro, um sonho que às vezes não tem começo, nem meio, nem fim, um sonho sem pé e sem cabeça, um sonho que não fica marcado em você. Então, por isso que a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, para saber se aquele sonho Deus está falando contigo, ou se aquele sonho é simplesmente um sonho da tua cabeça, do teu inconsciente. E ele fala de diversas formas, né? Ele pode usar uma pessoa para falar com você, e você nem se tocar que é Deus te dando uma direção, é Deus falando contigo através daquela pessoa. E muitas vezes não é aquele que diz assim, eis que te digo, e entrega a mensagem, eis que o Senhor está mandando te dizer e entrega a mensagem. Não, mas às vezes é uma conversa, um chimarrão, com o teu amigo, com a tua amiga. E aí o Espírito Santo usa aquela pessoa para falar contigo, te dar uma direção e você sente algo diferente. Sente que é Deus falando contigo através daquela pessoa. Às vezes é um pastor, às vezes é um amigo, uma pessoa que busca Deus, que tem discernimento do Espírito Santo, que tem entendimento da palavra do Senhor, que tem conhecimento de Jesus, de ter relacionamento com Ele. E Deus tem várias formas. Deus ele tem várias formas de falar conosco, através da palavra dele. A primeira forma que Deus fala com a gente é aqui. Não tem aonde você conhecer melhor do que a palavra do Senhor. Melhor é Jesus. Você vai entender os pensamentos dele, você vai entender quais as direções dele, o que ele pensa a seu respeito, qual é o caráter de Jesus. E você pode estar trazendo para a sua vida. Ei, nesta situação que eu estou passando, como Jesus agiria? Nesta situação que eu estou vivendo, qual é a resposta de Deus para a minha vida? Se você conhece a Jesus, você vai entender qual é a resposta de Deus para essa tua situação. Se você conhece as Escrituras, se você conhece e se relaciona com Ele, você vai entender a direção que Ele tem te dado através da palavra dEle. Que você pegue essa mensagem e que a partir de hoje, se você conhece só Jesus preso na cruz do Calvário, preso como se ele só tivesse morrido ou estado lá no céu, né? Ressuscitado, mas estado lá no céu e não tem relacionamento com ele, que a partir de hoje você volte ou se relacione com ele. Se você se relacionava e parou, que você volte a se relacionar. Mas se você nunca se relacionou, de tirar um tempo do seu dia para orar, para buscar a presença dele, para dizer e conversar com ele como um amigo, não fazer uma reza, não fazer orações em vãs, mas uma conversa como um amigo. Dizer para Jesus, Jesus, senta aqui, eu quero falar contigo hoje. Jesus, eu estou aqui no meu quarto sozinho, é eu e você, Pai. Neste momento eu quero abrir o meu coração para ti. Eu quero mostrar, Paizinho amado, para ti, Senhor, a situação que eu tenho vivido, a situação que eu tenho vivido na minha casa, a situação que eu tenho vivido no meu trabalho, a situação que eu tenho vivido lá na minha empresa. Eu quero dizer para o Senhor, Pai, me ajuda, me dá saída, me mostra, Senhor, o que fazer. Esta é a conversa que Ele anseia que você fale, que você abra o teu coração e diga, Senhor, eu tenho errado nesta área, Senhor, eu tenho falhado nesta área, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me consertar, me ajuda, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. E você vai ver uma transformação na sua vida diariamente. Se você todos os dias buscar a presença dele, você vai começar a sentir algo diferente. Você vai começar a se mover diferente. Você vai começar a olhar as coisas diferentes. Porque a presença dele vai estar dentro de você, cada vez mais viva.
porque você está se relacionando com Ele. Ele está habitando dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você é filho dele, você é filha dele. Independente do que a sociedade diz sobre você, independente do que as pessoas pensam a teu respeito, ninguém te conhece melhor do que ele, porque foi ele que te formou, foi ele que te fez. Ninguém te conhece melhor que ele. As pessoas podem te olhar e achar que te conhece, mas quem verdadeiramente te conhece é ele. Sabe os anseios do teu coração, sabe os desejos do teu coração, sabe o amor que tu tem por ele, o zelo que tu tem por ele. Somente ele te conhece. Então, para que procurar tantas pessoas? Para que procurar tantos lugares? Quem sabe para preencher esse vazio que está dentro da tua alma, do teu coração. Quem sabe a angústia, a tristeza tomou conta da tua vida por causa de algumas situações que você passou na sua vida. Mas eu quero te dizer que este vazio, ele é preenchido com Jesus. Que não importa a situação que você passou ou que você está passando, a alegria do Espírito Santo não sai da tua vida, porque a presença dele está contigo. Ele não te deixa só, você não é um abandonado, você não é um qualquer um, e nem um coitadinho, mas você é filho dele, você é filha dele. Amém? Que você fique com essa mensagem, que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te fortaleça, renove as tuas forças e que a partir de hoje você tenha um relacionamento com Ele. E que um dia nós possamos se encontrar ou conversar e você chegar para mim e dizer: ei, depois daquela mensagem que eu ouvi, eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a abrir o meu coração para Ele e algo novo aconteceu, as coisas começaram a mudar na minha vida. Os frutos do Espírito Santo começaram a agir dentro de mim. E para quem me acompanha e é novo no canal, os frutos do Espírito Santo, Deus, Ele quer dar para nós. E é a palavra de Deus que fala isso. Eu não estou falando nada de mim e nem loucamente aqui. Mas tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, na palavra de Deus, né? Os frutos do Espírito Santo, ele é paz. Você terá paz quando você se relaciona com Ele, independente da situação que você está vivendo. Você terá benignidade, independente da situação ou do que fizeram para você. Você terá um coração bom mesmo assim. Você terá mansidão, independente do que falaram de você, tiraram você do sério, mas mesmo assim a mansidão ela não vai sair de você, porque o Espírito Santo de Deus, ele está habitando dentro de você e você se sente uma pessoa mansa. Paz, a alegria também faz parte dos frutos do Espírito Santo. Vamos procurar lá que agora me deu um branco. É paz, alegria. É lá em Gálatas 5, 22 diz assim, ó. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. É isso que Ele quer dar para nós. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós buscamos a presença dEle, em oração, como eu já disse, em jejum e em leitura da palavra dEle, nós começamos a mudar a nossa vida. Quem era brabo começa a se tornar mais tranquilo, mais calmo. Quem era quem não tinha amor começa a se tornar uma pessoa de amor. Quem não tinha paz, acaba se tornando tendo paz. Enfim, Deus vai transformando a nossa vida. Amém? Que você receba essa palavra, que você seja abençoado. E eu quero estar orando por você nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos levantado, tem nos dado direção e tem se relacionado conosco.
Obrigado porque o Senhor é tão presente nas nossas vidas. Nós te convidamos, amado Pai, querido Espírito Santo, para que o Senhor vá à frente deste trabalho, que o Senhor vá à frente deste hospital, que o Senhor vá à frente, Paizinho amado, desta casa, desse lar, desta família, desta pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor comece a tocar agora, a transformar agora, em nome do Senhor Jesus, a vida dela, a casa dela, a família dela, que haja paz de Cristo e as bênçãos do Senhor seja derramado sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, comece a ministrar, Senhor, nos nossos corações, nos dando direção, nos dando sabedoria dos céus, em nome de Jesus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus comecem a permanecer na nossa vida, comece a desfrutar na nossa vida cada dia mais, em nome de Jesus, Senhor, nos trazendo temperança, nos trazendo amor, nos trazendo gozo, nos trazendo a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque nada disso nós não conseguimos ter se não for com a Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua presença, nós te agradecemos, Paizinho amado, por cada live que tem acontecido aqui e por cada pessoa que está inscrito no canal. Eu abençoo elas em nome de Jesus, Pai, que haja paz, que haja alegria e que haja os frutos do Espírito Santo sobre cada vida que nos acompanha, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Fique na paz, amados, e até segunda-feira, às 19h30, se Deus quiser.